A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, e para você que tirou um tempinho para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Que Deus possa abençoar você ricamente nesse dia. Quem fala é a Laíde Sander da Silva. E chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Sei que Deus quer falar conosco nesse dia. Ele quer falar comigo e quer falar com você que está ouvindo aí a palavra dele. E eu quero convidar você a deixar o seu like, a se inscrever no canal e também a acionar o sininho. Porque se você acionar o sininho, o YouTube vai mandar uma notificação para você cada vez que novos vídeos forem postados. E você vai ter o privilégio de estar ouvindo a palavra de Deus. Também quero dizer para você que você pode compartilhar essa palavra. Envie para quem você ama, envie para quem você gosta, envie para quem está necessitado ou para quem ama ouvir a palavra do Senhor. E também você pode deixar descrito nos comentários o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Então a palavra que o Senhor tem para nós neste dia se encontra no livro de Salmos, o Salmo 96. É um salmo que convida-nos a adorar e a louvar o nome santo dele. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação de dia em dia. Então nós vimos aqui que esse salmista, ele começa a convidar que nós devemos de cantar um cântico novo ao Senhor. E ele convida todos os moradores da terra. E ele diz que nós devemos de bendizer o nome santo do Senhor. E ele diz que nós devemos de anunciar a salvação do Senhor todos os dias. Todos os dias é dever nosso de anunciar a tão grande salvação para todas as nações. O versículo 3, ele diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Então ele diz aqui que nós devemos de anunciar entre as nações, que é o nosso dever falar para todas as nações que existe só um único Deus, que é o nosso Deus que está no céu. E ele diz, entre todos os povos nós devemos de anunciar a sua maravilha. E o Senhor fez muita maravilha. Qual a maravilha que você acha para você assim que Deus fez? Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os rios, os mares, criou os peixes, os animais, criou as árvores, criou o sol, criou a lua, criou tantas as coisas maravilhosas. Mas ele fez algo mais maravilhoso que tudo isso, que foi a salvação em Jesus Cristo. E ele diz no versículo 4, diz assim, ó, porque grande é o Senhor e digno de louvor, e é mais tremendo do que todos os deuses. O Senhor é mais tremendo do que todos os deuses. O Senhor é mais poderoso do que todos os deuses. Não existe Deus poderoso como o nosso Deus que está no céu. O versículo 5 diz assim, ó, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Olha o que eu falei antes, né? O Senhor fez o céu, fez o sol. Então ele está dizendo que os outros deuses são vãs, mas que o Deus que fez o céu é o único Senhor. O versículo 6 diz assim, glória e majestade estão ante a face do Senhor, força e formosura no seu santuário. Olha só que Deus tremendo que nós temos à nossa disposição, que diz que glória e majestade estão entre a face do Senhor. A face do Senhor gera glória e majestade. E diz que a formosura está no seu santo templo. Então, que privilégio que nós temos de servir a esse Deus todo-poderoso. E ele continua dizendo no versículo 7, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome e trazei oferenda e entrai no seu santo templo. Olha só que ele convida que as famílias, todas as famílias devem de louvar ao Senhor. Toda a família deve de render glória e força ao Senhor. E todos deverão trazer oferendas e oferecer nos átrios do Senhor. Os átrios do Senhor era a entrada do templo, a entrada da casa do Senhor. E essas oferendas hoje
são o nosso louvor, são a nossa gratidão, são a nossa humilhação, são as nossas orações, são o nosso momento de meditação na presença do Senhor. Esses, então, que são as oferendas que ele está falando aqui. E o versículo 9, ele diz assim: adorai o Senhor na beleza da santidade e tremei diante dele todos os moradores da terra. Você observou que ele convida todos? Ele começa convidando, todos os moradores da terra. Ele começa a convidar todas as famílias. Ele convida todos os povos. Então ele está convidando que todos devem se prostrar diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque a Ele existe, só a Ele existe a santidade, e que nós devemos de tremer diante dEle. A glória do Senhor, ela é tão poderosa, a glória do Senhor, ela é tão forte, a presença do Senhor é tão tremenda, que o salmista está dizendo que nós devemos de tremer quando nós apresentamos diante dEle. Como que está sendo a nossa apresentação diante de Deus? Como é que está sendo? Como é que nós vamos de qualquer maneira ou nós realmente trememos pela glória, pelo poder do Senhor? E o versículo 10, ele diz assim: dizei entre as nações, o Senhor reina e o mundo também se firmará, porque para não se abalar, e julgará os povos com retidão. Então nós devemos de dizer, ele está dizendo aqui que nós devemos de dizer para as nações que é só o Senhor que reina. Não existe outro que tem domínio sobre a terra, que tem domínio sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas existe um só, que é o Deus. Então nós devemos de anunciar entre essas nações que só existe um Deus e que a terra deve de se firmar nele, para que ela não se abale, porque ele há de vir julgar, e que nós possamos estar preparados para o dia do julgamento do Senhor. E o versículo 11, ele diz assim, alegre-se os céus e regozija-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Eu falei antes aqui que ele convida os povos, que ele convida as nações, e que ele convida as famílias, e que ele convida todos os moradores da terra. Mas a grandeza de Deus é tão grande que ele convida os céus e ele convida a terra e o mar também a louvar o nome santo do Senhor. E ele continua dizendo no versículo 12: alegra-se, ó campo, com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores e o bosque. Olha só, que salmo maravilhoso para você ler depois e meditar cada versículo e ver a grandeza do nosso Deus, o privilégio que nós temos de conhecer esse Deus maravilhoso. Que ele diz assim: alegre-se o campo e tudo que nele há. Então se regozijarão as árvores e o bosque. Olha só, tudo deve dar louvor ao Senhor. O pássaro que canta dá louvor ao Senhor, o peixe que nada dá louvor ao Senhor, o animal que ruge dá louvor ao Senhor. Tudo dá louvor ao Senhor. E as árvores também dão louvor ao Senhor. Você sabia que a árvore também dá louvor ao Senhor? E você já tem dado o seu louvor para o Senhor? Você já tem dado o seu louvor para o Senhor? E o versículo 13, ele diz assim: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então nós sabemos que o Senhor vem e ele nos julgará. E oxalá que no dia que ele vier nos julgar, nós possamos ter um bom depósito de louvor na presença do Senhor. Você sabe que o louvor é uma coisa muito importante. O louvor, assim, é uma coisa tremenda. Você sabia que lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 21, o 22 e o 24, que eu vou ler agora. Mas todo o capítulo 20 você pode ler. Eu convido você a ler o capítulo 20 de 2 Crônica. Você vai encontrar uma história maravilhosa de louvor. Uma história real e verdadeira, porque a Bíblia é verdade. A Bíblia não mente. Eu vou ler os versículos que diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que o louvassem a majestade santa. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o tempo que começaram a jubilar e a louvar o Senhor,
pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam entre a terra, e nenhum se escapou. Você sabia que isso aqui aconteceu por causa do louvor? Olha como o louvor é poderoso na nossa vida. Como o louvor estremece a glória do Senhor. Como nós devemos de dar honra, devemos de dar louvor, devemos de exaltar o nome santo do Senhor. Por isso que eu te convido a ler esse capítulo 20, porque esse capítulo 20, o povo de Judá, ele estava cercado. O povo de Judá, ele se encontrou cercado pelos povos inimigos que vinham lutar contra eles. E o povo de Judá era menor. E tinha o seu capitão, que era o Josafá. Então o que Josafá fez? Josafá foi conversar com Deus. E Josafá começou a conversar com Deus. Ele disse, olha, não és tu Deus, não é tu que salvasse os nossos pais, os nossos antepassados. Como é que agora nós estamos nessa situação? Ele começou a ter um diálogo com Deus. E aí Deus disse para Josafá, olha, não te preocupe. Não te preocupe, porque essa peleja não é vossa. Essa peleja é minha, vocês não vão ter que lutar. E você sabia que o povo de Judá não lutou? Você sabia que o povo de Judá não lutou nessa batalha? Olha que tremendo, que poder que tem o louvor ao nosso Deus, que o povo somente se pôs a louvar a majestade santa e a louvar o Senhor e a sua benignidade. E enquanto o povo de Judá louvava o Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor com a sua força, matou todas essas pessoas, desbaratou todos esses povos, toda essa multidão de gente que vinha contra Judá. E o povo de Judá saiu vitorioso por causa do louvor. Então, o que você acha? Você não acha que Deus merece ser louvado? Quem sabe essa luta que você está passando, quem sabe essa carga que você está levando, quem sabe esse problema que está te assolando, quem sabe não é falta de louvor, não é falta de gratidão, não é falta de meditação na palavra, não é falta de tirar um tempo de oração, não é falta de conversar com o Senhor e de agradecer a Ele por tudo. E diz aqui que o tempo que começaram o júbilo com louvor, o Senhor pôs emboscada. Foi o Senhor que pôs emboscada contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe e contra os da montanha de Seir. Nós vimos aqui que eram três povos que estavam contra Judá. E Judá se posicionou com o louvor. E o Senhor, Ele está nos convidando, está convidando a minha vida e está convidando você, para você louvar o Senhor. Em vez de você estar cantando outras coisas, louve o Senhor, que você vai ter muito mais benefício de louvar o Senhor. Então eu convido a você, para você meditar nesse Salmo 96 e também ler o livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, que isso vai edificar a nossa fé. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e nós se deparamos com essas histórias de um povo ganhar uma guerra por causa do louvor, não é para tremer? Não é para nós tremer diante desse Deus? Nossa, é para nós tremer diante desse Deus. Então é essa palavra que o Senhor tem para você nesse dia. O Senhor quer te abençoar nesse dia e eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero bendizer o teu nome, eu quero dizer, Senhor, que tu és o único, que tu vives e reina para todo sempre, que tu és o Deus de todas as nações e que nós devemos de adorar o teu nome, Senhor. E eu convido, Senhor, esta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra neste dia, para que ela tire um tempo, Senhor, para te louvar, para que ela tire um tempo, Senhor, para passar na tua presença, para te conhecer, assim como
esse salmista, Senhor, aqui do Salmo 96 te conhecia, que ele convidou os povos, ele convidou todos os moradores, ele convidava todas as nações, ele convidou o céu, ele convidou a terra, ele convidou o mar, ele convidou os bosques, Senhor, ele convidou as árvores para louvar. E tu, Senhor, convida nós hoje para te louvar. E é o Senhor o que eu coloco diante de ti nesse dia, Pai, agradecendo a ti em nome de Jesus. Amém.